Vamos lá. Locais de evangelização, página 54, viu? Nossa apostila aí. Aí ele vai abordar a questão dos templos, né? E vai trazer fatores positivos e negativos. O primeiro texto que ele nos traz aqui é o seguinte, ó. Nos últimos anos, o templo se tornou o principal local de evangelização. Quase todo o trabalho feito fora dele em prol dos perdidos tem sido para atraí-los ao templo, a fim de serem evangelizados. Temos que admitir que atualmente todo o programa de evangelização de quase todas as igrejas está voltado para o templo, onde só é praticado o evangelismo em massa e o evangelismo de alistamento, que aí ele aborda, né, numa temática específica, essas duas estratégias aqui de evangelismo. Quando ele fala do evangelismo em massa, você tem então um preletor, né, um pregador, um ensinador especialista que vai se dirigir àquelas massas de forma coletiva, né? E o evangelismo de alistamento ele também explicou, é a questão de os crentes se envolverem num convite para a participação, né, para que as pessoas venham ao culto, mas elas pessoalmente não se dão o trabalho de trazer maiores esclarecimentos para as pessoas, mas somente um convite. Então por isso que é um alistamento. Então ele faz como que uma lista, né, de convidados, trazendo-os para o templo para serem ensinados coletivamente. Então ele vê a dificuldade nisso aí, principalmente em relação ao pecador não ter, ou a pessoa sendo evangelizada, não ter essa disponibilidade, tá certo, de estar perguntando para uma pessoa, né, de estar recebendo uma atenção pessoal específica, que é o que ele valoriza no evangelismo individual, no qual mesmo que você esteja ganhando apenas uma alma para o reino de Deus com aquela ação, mas a sua ação é de qualidade, porque você interage com a pessoa tem liberdade de fazer questionamentos, você vai analisando a receptividade da pessoa e podendo até chegar a um momento, se ela assim o permitir, de você poder fazer uma oração, você poder fazer o apelo, ela aceitar a Cristo ali junto com você, já ser direcionado para um trabalho de discipulado. Então ele vê muito mais qualidade no evangelismo pessoal. Aí ele fala que associado aos templos você tem tanto o evangelismo de massa, porque o grupo está sendo levado para ali e durante o culto ou durante a campanha, os pecadores que estão ali, as pessoas sendo evangelizadas, não terão todas as oportunidades para fazer questionamentos, fazer perguntas, né? Então não é assim que funciona a dinâmica de um culto, né? Então as pessoas estão ali atentas, ouvindo a palavra. Pode ser, tudo bem? Seja bem-vindo. Mas elas não têm essa liberdade de estar fazendo perguntas, estar tirando dúvidas. Então ele não vê tanta vantagem nisso aí. E aí quando ele traz para essa questão do templo, né, da interação com o templo, ele vai levantar aqui as vantagens e as desvantagens, fatores positivos e negativos. Dentre os positivos você tem comodidade, tá certo? Liberdade, segurança e inspiração. Então como comodidade é óbvio, né? Então você está num lugar coberto, num lugar aconchegante, se está frio lá fora, aqui está aquecido, se está quente lá fora, aqui tem ar-condicionado, água gelada, que eu acabei de pegar aqui um copo para mim, banheiro fácil, estacionamento, banco, né, acolchoado. Então você tem inegavelmente comodidades com o uso do templo. Então é óbvio que sempre que você pode, você faz uso disso, né? Sempre que você é possível você fazer uso dessa comodidade, não tem por que não fazer. Está na 54. E aí é uma iniciativa de evangelismo que pode sim trazer eficácia. Né? Você pensar em fazer o convite para os seus vizinhos, para os seus familiares, né? Para transeuntes, você aborda eles na rua, como por exemplo tem um irmão lá na igreja, se chama José Newton. Durante o culto, ele é porteiro e ele fica com folhetos na mão na frente da igreja. Então vão passando ali os transeuntes e ele aborda. Então a pessoa que permite, ele traz ali um evangelismo rápido, né? Já com o objetivo de convidá-lo ao templo. Então ele faz um evangelismo breve e convida para participar, vem para o culto, né? Participa do culto. Algumas vezes ele tem sucesso, outras não, mas ele está engajado nessa iniciativa. Então ele está usando de forma inteligente o período, o tempo dele. Ele
tanto exerce o trabalho junto à frente do templo da igreja, organizando o estacionamento, quanto também abordando as pessoas na rua e convidando-as a entrar, fazendo com que elas tenham tranquilidade. Pode entrar? Pode vir. Tudo bem? Aí. Tranquilo, pode vir que a gente não está jogando fora não. Amém. Não dispensaria aquele que vier a mim. Pai, Senhor, irmãos, Pai, Senhor. Amém. Então tem essa situação na qual ele aproveita dessa comodidade oferecida pelo templo para engajar também uma atitude evangelística, né? Então é uma atitude inteligente. Então, claro, a gente vai ver daqui a pouco que tem desvantagens, mas as vantagens têm que ser pontuadas, têm que ser utilizadas. A liberdade é principalmente pontuada aqui o seguinte, ó, que eu trago aqui o resumo. Por ser um ambiente favorável ao culto e adoração, experimenta-se uma sensação de mais liberdade para pregar a palavra de Deus. E aí, claro, muitas pessoas que já estão habituadas com o culto ao ar livre, elas não veem tanto mais esse contraste, né? Porque já têm lidado com as dificuldades, né? Com os desafios, com os problemas, sabem encarar esses desafios. Mas falando de modo mais geral, por exemplo, para pessoas que não têm ainda experiência com isso, você pensar em pregar no púlpito de uma igreja, página 54, viu? Você pensar no contraste entre você pregar no púlpito de uma igreja, numa plateia cativa, né? Uma plateia que já está ali, se está ali, pressupõe que quer ouvir a palavra de Deus. Se está ali, pressupõe que concorda em receber o ensinamento, receber o evangelismo. Tá, ok? Então você tem esse ponto favorável, já parte de um ponto favorável. Então você tem o contraste entre você pregar num púlpito e pregar numa praça. Numa praça é público livre. Você vai ter pessoas que vão parar para ouvir, sedentas da palavra, tá? Mas você vai ter zombadores que vão passar tentando te constranger. Você vai ter até pessoas agressivas que vão tentar interromper, né, aquele evento, né, aquele culto, aquela pregação. Então você tem ali N situações que podem acontecer. E essa dúvida, ela acarreta medo. Essa dúvida pode trazer insegurança. É aí onde há o contraste. A liberdade que você sente no culto, você não vai ter essa mesma liberdade no ambiente livre, mas nem por isso você deve deixar de encarar esse desafio. Nem por isso você deve se deixar ser impedido devido à insegurança, devido ao medo, né? Você deve entregar nas mãos de Deus e fazer o seu melhor. Se acontecer uma situação de risco, né? Pelo menos você esteve ali e teve a coragem de começar. Ah, mas alguém veio e interrompeu, uma pessoa violenta. Não tem problema, meu irmão. Você, diante de Deus, você teve a coragem de ter a iniciativa. Você teve a coragem de partir para o evangelismo. Pode entrar? Tudo bem? Graças a Deus. Fique à vontade, viu? Está na página 54, viu? Então a situação, conforme a gente descreveu, né? A liberdade que o templo fornece, a segurança vai também na mesma esteira, né? A questão do local fechado, local seguro, com toda uma diaconia, com cooperadores que estão ali fazendo com que a liturgia do culto não seja atrapalhada. Então entra um bêbado, os caras já agarram ele por ali, já sentam logo nos primeiros bancos, se começar a fazer muito barulho já leva para fora, né? Então você tem toda uma cooperação de pessoas que estão à sua volta, proporcionando que o trabalho seja realizado da melhor maneira possível. O seu esforço primeiro estudar a mensagem, tá certo? Fazer a lição de casa, depois você buscar a Deus, né? A inspiração da parte do Espírito Santo de Deus, para que possa comunicar com unção aquela mensagem. Mas todos os outros desafios, você tem várias pessoas cooperando para tirar esse fardo das suas costas. E aí num trabalho em público, ao vivo, né? Num trabalho numa praça, ao ar livre, também é necessário uma estratégia, é necessário um grupo que esteja reunido para que isso possa acontecer da melhor maneira. Então você tenta fazer isso sozinho, muitas das vezes, está se expondo a risco desnecessário. Se de todo você é o único interessado em fazer, não deixe de fazer. Mas se você pode fazer em cooperação com uma equipe, então alguém leva o carro com um sistema de som ou uma caixa de som pequena, tá certo? Outros ficam em volta ali, atento ao movimento. Então você está pregando, tem pessoas olhando, não olhando para você, olhando para o movimento da praça, sabendo o que está acontecendo, tá certo? Pode entrar. Tudo bem? Graças a Deus. Fica à vontade. Aí, Moisés. É isso aí. Oi, mas meu senhor,
Tá por aqui, nesse- né? nessa Pode ser questão esse do não. teclado, Amém, pode ficar à vontade. braço, 54, viu? Página. 54. Ótimo. o senhor acha que é melhor ter uma incumbência de você fazer esse ID ou melhor, ou de você mesmo, assim, ponto? Assim, eu não tenho... Livre iniciativa. Eu sei. Iniciativa, apoio, ou enviado, enviado de apoio. Por mais que as pessoas às vezes achem que é muito bonita essa questão da livre iniciativa, da pessoa por si mesma pegar e fazer, muitas das vezes isso acaba expondo ela a risco desnecessário. Então ela congrega em uma igreja. Existe um grupo de evangelismo. Dificilmente uma igreja não tem um grupo de evangelismo. Esse grupo de evangelismo já pensa numa estratégia. Tem pessoas lidando com isso há algum tempo, que conhecem os locais do bairro, que conhecem a interação com as pessoas, estratégias para você iniciar um diálogo. Então quando eu vejo uma pessoa querendo ser muito individualista, eu vejo com isso também uma pessoa querendo alimentar muito o seu ego. E tem pessoas tentando utilizar-se do evangelismo como um método de troca, como as Testemunhas de Jeová, por exemplo, fazem com o evangelismo delas. Eles evangelizam, tanto que um apologista chamado João Flávio Martinez, ele diz: pode observar toda a Testemunha de Jeová, ele anda arrastando o pé. Por quê? Porque aquilo que eles fazem, eles cumprem tabela e tem que escrever lá quantas horas eles tiveram de rua para entregar no salão do reino, porque se eles não fizerem isso, eles sofrem consequências. Então aquilo ali tem muito de troca em relação à salvação. Eles acreditam que aquilo é uma troca que eles estão fazendo pela salvação. E aí está na lógica totalmente equivocada. E tem pessoas que também adentram nesse trabalho com a lógica equivocada, pensando que estão fazendo algum tipo de negociata com Deus. E que vão partir para um evangelismo, às vezes hardcore, né? Chegar no bar, chutar a mesa, chamar de cachaceiro e dizer que vai para o inferno. E dar uma de Elias, né? Dar uma de Sansão, sei lá, alguma cara meio chutado. E pensar que Deus está lá de cima, batendo palma, dizendo: ah, eis aí meu filho. Sendo que muitas das vezes o que ele está fazendo é expor-se a risco desnecessário, tá certo? E está causando um impacto às vezes muito mais negativo do que positivo. Às vezes está atrapalhando o trabalho de outro irmão que vai chegar depois dele, que tem estratégia de trabalho, e vai encontrar uma pessoa ressentida, vai encontrar uma pessoa ofendida, tá certo? E você vai ter que primeiro desfazer essa má impressão para poder trazer o evangelismo eficaz. Então essas livres iniciativas são muito perigosas. Eu não digo assim, se você... Aí é onde ele vai abordar aqui, o que está falando, ele vai abordar o evangelismo ocasional, que é aquela, você, no seu dia a dia, surgiu a ocasião. Como, por exemplo, eu estava esses dias voltando da Praça da Sé, parei no ponto de ônibus, daqui a pouco um senhor começou a puxar assunto comigo. E aí começou a falar do templo, não sei o que, aquele papo, né, para tentar puxar assunto. E aí, beleza, fui dando trela, daqui a pouco começou a falar da sobrinha dele, que a sobrinha dele era isso, que a sobrinha dele era aquilo, queria descarregar. Aí eu deixei ele falar um pouco, daqui a pouco eu falei: não, mas a Bíblia fala que a gente tem que levar nossa cruz, né? E a gente tem que ter paciência, e o Senhor pode te fortalecer para você passar por esse momento difícil, você é importante para sua família. Comecei a alimentar. Quando eu ia jogar o anzol, chegou o ônibus dele. Mas eu comecei ali já a tentar trazer ele. Ele estava numa revolta contra os familiares dele, e eu comecei a puxar o assunto para cá, para a palavra de Deus. Então é um evangelismo ocasional. Então, claro, eu não ia primeiro ligar para o meu pastor, ligar para o meu líder de evangelismo: eu estou com uma pessoa aqui interessada em Jesus. Não, surgiu. Então você já vai desenvolvendo. Agora, se você quer uma iniciativa evangelística, comprou literatura, carimbou os folhetos com endereço da igreja, quer sair para evangelizar, por que você não vai comunicar seu pastor? Por que você não vai falar com seu líder? Seu líder às vezes já tem um projeto na mão, fala: a gente já evangelizou nessa rua, vamos para aquela, a gente vai junto com você, tá certo? Tem que ter uma estratégia. Tem uma casa de uma pessoa, ela já quer oração, vamos na casa dela, que a gente vai fazer um culto lá. Aí você já é envolvido dentro de um trabalho. Pode falar. Tomando a sua palavra assim. Pode falar. Eu conheço o caso de um irmão, né, conhecido meu de infância. Por exemplo, eu acho assim, na minha concepção, ter um apoio do ministério, da igreja, do trabalho que você faz. Por exemplo, aí eu sinto desejo de chegar lá no metrô, no trem, e pregar o evangelho. Sim. Abrir a Bíblia lá e começar a falar de Jesus. Porém,
eu não tenho esse apoio da igreja. Ou eu não procurei. Falei, pastor, aí eu vou chegar lá no metrô, eu tô sentindo de pregar lá. Não, eu vou pregar de mim mesmo, se a igreja tá... Ela tá vendo que eu tô fazendo trabalho, porém eu não tô comunicando. Eu acho que nessa parte aí falta uma questão de... eu acho que não é certo. Por mais que a pessoa tá se sentindo de pregar, tá fazendo a obra, mas ser um apoio da igreja. Exatamente. Se ela for, ninguém impede. Só que se ela se der mal lá, muitas das vezes o problema não vai ser sobre o nome dela, vai ser sobre o nome da igreja. Se ela vai começar a pregar e ela é abordada por um adepto de seita, que começa a trazer uma argumentação que às vezes ela não consegue refutar, e a pessoa pergunta, que igreja você congrega? Ah, eu congrego na igreja tal. Aí pronto, a vergonha não é sobre você, é sobre a igreja. E sendo que se você tivesse comunicado e tivesse falado desse seu desejo, aí o pastor fala, não, você quer fazer isso? Então, peraí que eu vou chamar aquele irmão que faz esse trabalho e vai te aconselhar. Aí talvez não tenha ali, mas ele conhece de outro lugar. Fala, tem um irmão na outra igreja que faz esse trabalho. Ele vai conversar com você. Aí o irmão vai falar, olha, os argumentos que eles usam são esses aqui, ó. Eu já estudei. E aí a gente consegue derrubar os argumentos dele desse jeito aqui. Pronto, aí você vai pronto pro trabalho. E às vezes você consegue marcar com ele e vocês vão junto. Uma pessoa só abrir a Bíblia e começar a pregar, fica vulnerável. Agora se tem 2, 3, a conversa muda. Uma vez quando eu era adolescente, eu não tinha muito juízo, e eu fiz um voto com Deus, que se eu ganhasse uma bênção eu ia cantar, eu ia abrir a harpa e cantar hinos lá na Santa Efigênia. E deu certo e veio a bênção, falei, vou cumprir o voto. Fui lá, abri a harpa, dia chuvoso, terrível, e o pessoal passando com raiva lá pelo trabalho, eu abri a harpa e comecei a louvar, que nem um louco, um maluco. Aí o que acontece, o pessoal olhava assim e falava, esse menino, coitado, tá doido, tão novo, e já ficou louco, tá cantando aí pra ninguém. E aí o que acontece, foi uma coisa que era do meu período de inocência, né, de ingenuidade, só que também ao mesmo tempo que alguém pode achar bonito, também foi muito perigoso, muito arriscado, porque você tá ali só, você tá exposto. Nesse caso, eu já passei por situações que assim, o evangelismo individual, né? Sim. O ocasional acontece. Sim, exatamente. Eu trabalhava vendendo pamonha, eu encontrei um cabo, uma turmazinha, e quando eu fui falar do amor de Deus para eles foram falar que os pastores tudo era ladrão. Eita, aí já veio com a revolta. Seu pastor é ladrão, isso aí. Todo mundo é ladrão, e você dá dinheiro para vagabundo, e aquela coisa toda. Esculhambou, ainda mais que eles estão em grupo. Aí, até uma análise antropológica que você fizer sobre isso, você vê que a pessoa está num grupo dela, ela se sente mais segura ainda, para ser mais ousada, mais audaciosa ainda. Só que uma pequena palavra que é uma matilha. Usa é assim, nós temos que orar, jejuar, pedir a Deus sabedoria, porque no momento é Deus que dá. É verdade. Quando ele terminou de falar e todo mundo ficou... Deixou ele falar, né? Eu virei para ele, você sabe que Deus está te usando? Olha só, aí ele ficou assustado, hein? Aí ele ficou assustado, porque ele chamava os pastores tudo de ladrão. Que ele pensou que você ia devolver, que você ia xingar ele. Aí você sabia que Deus está te usando, meu irmão? Olha só. Só que Deus te usa e você não percebe. Aí pronto. Ele ficou confuso. Aí todo mundo ficou confuso, não ficou? Pois é. Aí, mas por que Deus está me usando se todo mundo é ladrão? Eu digo, é porque você é um bom conselheiro de pastor. Você nem crente você não aceita os pastores pegar nas coisas de Deus. E aí eu comecei. Você foi no âmago da revolta dele, né? Que era essas coisas erradas. Deus está querendo você como um instrumento dele para ser conselheiro de pastor e não criticar pastor. Muito bom, veio para desfazer um nó desse. E aí eu peguei. Sim. Então, maravilha. A gente tem que orar e jejuar, porque assim, a gente tem que tirar essa incerteza do que nós somos na presença de Deus. Sim, verdade. Você tem que saber que tipo de instrumento, ou seja, que ferramenta é você naquele momento. Exatamente. Só que você não pode você está constrangido. Sim. Mas não pode constranger. Aí agora a hora de você aí quem vai dar essa segurança é o Espírito Santo de Deus. Se você está na carne, o sangue ferve, aí você quer responder conforme a carne. Né? Você quer responder na mesma moeda. E é onde você tem que estar imerso no Espírito Santo de Deus, tem que estar revestido. Para você controlar na hora, o Espírito Santo de Deus vai te dando estratégia, para você virar o argumento. Aquilo que ele usou para tentar ofender pessoalmente você,
Você virou contra ele, falou muito bem, você daria muito certo como um conselheiro de pastor. Para eles não fazerem isso que você está acusando. Aí o cara falou, não é que eu sou mesmo? Talvez ele Então, pensou até eu acho que em entrar para uma igreja mesmo, para ser um Essa conselheiro. concepção, né, dentro, ocasional. Da nossa Ocasional, Isso. ocasional. Aconteceu, houve algum caso, por exemplo, de eu chegar e, não, estou sentindo de falar Jesus para ele, com ocasião, momento, com estratégia. Você aproveitou a oportunidade ali e falou de Jesus, né? Eu não preciso ligar para o pastor. Exatamente. Mas eu quero dizer na questão de você estar fazendo esse ID muitas vezes. Por exemplo, existe um grupo de evangelismo que já está sobre... ele tem a incumbência do ministério. Exatamente. Tem a incumbência. Não, o irmão está ali porque o ministério está apoiando. E já trabalha com isso. Agora eu digo eu querer levar... fazer esse ID, eu penso assim, da minha própria vontade. Sim. Eu congregando numa igreja, no ministério, e querer falar, não, eu vou pregar lá no metrô. Mas aí você sai fora da ética. Pois eu fico pensando assim. Porque você fica descoberto, você fica desprotegido, você se expõe a um risco. Até porque a gente vai tendo essa maturidade, e se tem um líder, eu imagino, ele já tem um mapeamento, aonde você vai, ele já tem várias estratégias. Exatamente. Então, eu por exemplo, eu sou pequeno de conhecimento, eu tenho necessidade de mais conhecimento. Então, quer dizer, por que não perguntar para o José que já... Estou dando um exemplo. Ele já fez o caminho. Claro. Aí você vai querer inventar a roda de novo? Não, alguém já inventou, meu irmão. Pega o negócio pronto. Pra mim, pô. Exatamente. Né? Agora, e acontece mesmo, viu, Moisés? Eu tô falando, a gente já presenciou e continua presenciando esses 24 anos de evangelho, né? Já tem visto, né? A evidência, você sabe quem que é. Não... Por que ele quer ir sozinho por aí? Nessa questão que às vezes ele quer ir sozinho, e aí o que acontece? Qualquer coisinha que ele conseguir, ele quer jogar na cara de alguém. Olha, vocês não vão, mas eu fui e eu fiz isso aqui. E esse objetivo não vai te sustentar, não vai sustentar nenhuma pessoa. Agora, você quer fazer um trabalho específico, por exemplo, eu quero fazer esse trabalho no metrô, de evangelizar ali, de pregar o ar livre. Então, vai buscar em oração primeiro, como o irmão aqui falou já, se preparar. Vai se preparar, talvez buscar um conhecimento que alguém já tenha feito isso e comunicar. Fala, pastor, eu vou fazer esse trabalho aqui. Mesmo que ele falou, irmão, o grupo está lidando com esse outro trabalho, está levando cesta básica, trabalhando naquela área lá. Mas você quer ir? Amém. Mas aí você está indo dentro de uma comunicação. O pessoal sabe onde você está. Tá certo? Sabe o que você está fazendo exatamente, porque você faz parte de um corpo. Você não é uma célula solta, né? Você está dentro de um corpo, então tem uma comunicação, você pede oração, você pede para que as pessoas estejam intercedendo, para trabalhar junto, trabalhar em conjunto. Em Júnior, domingo, até o irmão Samuel, eu não sabia que ele tinha todo aquele aparelho, tá? Eu não sabia mesmo, tá? O Samuel do São Remo. São Remo. Ixi, ele foi lá no São Remo, não sabia que São Remo, ele tá dirigindo. Eu não sabia que ele tinha aqueles aparelhos, de verdade. Eu convidei ele para ir no Madalena, muita informação mesmo. E aí o que acontece? Tinha um jovem lá que ele estava com essa ideia. Sim. E aí uma certa vez eu falei, primeiro, você já participou de um evangelho? Você já foi? Sim. Eu já vi que não sei o que, mas eu vou fazer que eu falei, faz uma coisa. Naquele empolgação. O irmão Anísio está à frente do trabalho aqui. Sim. Ele, o Ivanildo, conversa com eles, participa primeiro com a gente aqui. Se integra, né, no grupo que já existe. Se você se sentir tão forte assim, tudo bem, depois você vai só. Mas vai, aí a gente ficou no sapé, pô. A gente tá ali no sapé, é drogado, cara então, cheio de cachaça. Eu conheço sapé. Então, ali, se você for falar coisa errada pra pessoa errada, meu irmão, é até risco de vida. Claro que é. Os malacas passando lá, uns caras lá passando com áudio, os caras passavam lá e... Não, porque eles sabem, tá? A maioria são tudo filhos de crentes. Sim, verdade, já tem um histórico assim, já. Amigo, é você olhar nos olhos dele, você parece que você tá vendo demônio ali, tá vendo alguma coisa sobrenatural. Exatamente. Não é a pessoa, cara. Não é. Exatamente. Não é. Não é não. E aí,
engraçado que a gente ali e tal, Oi, e pegou, senhor. entregou um folhetinho. Senhor, licença, Sim. desculpa atrapalhar a aula de vocês. Tem algum Moisés Douglas aqui? Eu não sabia também que ele tinha essas literaturas, muito boas. Quando eu entregava só os folhetos. E depois tinha o livro de Marcos. Olha. O livro de Marcos ele entregou para uma menina, uma galega lá. Sim. Pô, aquilo lá não, quer dizer, a gente fala que era mulher, mas Sim, depois... ele não sabe, né? Tá ainda em análise. Meu amigo, quando ele arregar aqueles olhos e falou assim, rapaz, só vamos orar e acabou, e sai daqui, acabou. Não adianta você querer discutir com ela, brother. Exatamente. Ele arregalou os Porque dois quanto olhão quanto e mais ali eu- discussão, mais lenha. Não Você tá jogando mais lenha no fogo. Não adianta, Exatamente. não adianta contender, não Não, adianta, o senhor não está exatamente. em contender. Aí a hora eu falei, não, só então eu fiz uma oração, Deus te abençoe, pum, não Acabou, adianta. tchau. Não adianta não. Ele não Exatamente. esperou acabar o evangelismo, essa é a Sim, verdade. sim. Não esperou, Hum. né? Então, à noite a gente conversou, eu falei, meu, as tuas intenções são boas, são Sim. legais, mas se estrutura primeiro, não De adianta. intenção boa, o inferno tá cheio, viu? Oxi, não é? Teve um camarada que eu não ouvi vou falar falar. isso pra ele, E sim, pra não cara. desmotivar. Mas eu Mas falei, meu, calma. olha só a estratégia que o cidadão teve. Ele queria evangelizar as prostitutas. Aí o que ele fez? Ele ia na prostituta e contratava ela. E levava para um quarto ali na Praça da Sé, por ali. E aí quando a mulher chegava que achou que ia ter ação, ele ia para o evangelismo. Não tira a roupa não. É aqui, ó, é Bíblia, é Evangelho de Mateus, tal, João 3,16. E foi pago, né? Ela ouvia lá e tchau. Então foi melhor para ela, ganhou e não trabalhou. Então ele ficava nessa aí. Algumas até tem um histórico às vezes, né? Às vezes já foi filha já de uma família que era crente. E mexia de fato, né? Trazia mexia no coração dela, né? E ela de fato recebia uma oração, recebia a palavra. E algumas até foram incentivadas a sair dali, a mudar de vida. Mas ao longo do tempo que esse irmão foi fazendo esse trabalho, chegou momentos em que ele não estava tão firme espiritualmente. Chegou momentos em que ele estava abalado, ele tinha passado outros problemas familiares e ele estava vulnerável. E aí casou certo no momento em que ele estava vulnerável com uma mulher, às vezes, que não tem nenhuma receptividade para o evangelho e ele cai em pecado. Por quê? Trabalho feito individualmente, com ideias que parecem muito boas, tá certo? Com intenções ótimas, maravilhosas, só que mal executado. Não é assim que se faz um trabalho desse. Tem que ter uma irmã perigo, junto, tem que ser num lugar aberto. Imagina o mau testemunho que esse homem Exatamente, deixou. ia falar Várias, o porteiro toda vez, esse irmão aqui é terrível, né? Pega uma, pega Você outra. tem isso. Então, Isso quer que eu ia dizer, falar agora. aí o irmão fala assim, não, mas eu devo satisfação só a Deus. Só que e o que você destruiu Sim. de testemunho em Diante volta com a dos sua homens, virtude? Sem né? dúvida, o que o senhor falou, de dois em dois. Só para o que nós temos que entender qual é o objetivo do evangelho que nós pregamos. Sim, No meio de todos esses problemas, nós somos um ganhador de alma em nome de Jesus. exatamente. Né? Eu faço muito culto em lares. E às Sim, uma vezes, boa estratégia. e Uma às vezes ótima eu encontro as esposas dizendo, irmão Cordelito, faça um culto lá na minha casa. Sim. Porque eu e meu esposo tá numa situação que nós nem dormindo junto tá mais. Sim, exatamente. Um abalo familiar, né? Aí eu fecho com ela, pego o endereço, o telefone e depois vou lá visitar ele. Muito bom. Para ver se realmente a gente pode fazer. Exatamente. Porque é ele que é o dono. Para ter a palavra, exatamente. Aí vou lá, combino com ele, nós pode fazer o culto lá? Pode. Sim, maravilha. Aí não vou só. Não. Exatamente. Pego minha mulher, Sim, vamos lá, porque o casal tá assim, nós temos que ir lá. exatamente. Ótimo. Estratégia. Aí vou. Quando eu chego lá, o que é que eu vou pregar agora? Porque o meu desejo agora é conciliar um casal e ganhar eles para Jesus. Exatamente. Pois é. Aí eu vou pegar o meu testemunho das desonestidades que eu fazia com minha esposa, que é a mesma situação que ele está, e começo a contar de junto da minha esposa, porque hoje nós mudamos a história Sim, da gente. sim. E ele vê a mudança, né? Ele sabe que é uma história que está relacionada a ele Só que e para ele isso, está vendo a mudança. eu jejuei, orei, pedi a Deus uma direção para Maravilha. que a presença de Jesus lá, através da nossa palavra, o Espírito Santo usasse para ganhar eles para Jesus. Maravilha. Então nós temos que ter um propósito no que nós vamos fazer. É verdade, exatamente. Então os problemas estão Jesus encontrava problemas. Sim, sim, Porque isso aqui não é uma brincadeira. exatamente.
Isso aqui- muito sério. A Bíblia diz que isso aqui constrange a gente. É isso aí. Paulo falava acerca do que ele sentia como obrigação pregar o evangelho. Mas eu é que não posso me constrangir com quem está constrangido. Verdade. E tem que ter estratégia, porque você vê, como o irmão estava levantando aqui, o irmão Jair, intenção tinha, muito boa intenção, só que muitas das vezes, nessa empolgação, ele ia trazer problemas graves para ele mesmo e depois para a igreja, que ia ter que ajudá-lo, às vezes ia ter que desfazer um erro cometido por ele, no calor do momento ia falar alguma coisa indevida. Exatamente, pois é. Aí ele fala dos fatores positivos, que a gente citou aqui, fala dos fatores negativos. O evangelismo no templo só atinge pessoas que o frequentam, né? E os perdidos não vão ao templo, pois estão ocupados com as suas ocupações, né? Com os seus interesses mundanos. Então ele aponta esses dois fatores aqui, que é a questão de que você tem um público limitado. Então ele fala, olha, não é que não vai usar essa estratégia. A estratégia também cabe, também é importante. Só que você não pode relaxar, você não pode ficar satisfeito só com isso, só com o trabalho nas quatro paredes. Porque você tem um público limitado, você tem um público maior a alcançar. E por meio de estratégia você consegue atingi-los. Por exemplo, os nos lares que o irmão acabou de citar aqui. Então, diante de uma necessidade, tem uma abertura, e nessa abertura vem tanto a palavra direcionada ao próprio problema que motivou aquele culto, quanto uma palavra evangelística, porque sem a aceitação de Cristo Jesus não vai ter solução de nada. O pior problema chama-se pecado, que leva a pessoa para o inferno. Não são as doenças, não são os desentendimentos, e sim o pecado. Então, através desses problemas paralelos, chega-se ao central. E aí, através disso, você consegue abrir portas para o evangelismo. Então, o templo é um método, mas é um método reduzido. Os perdidos não vão ao templo, que ele citou aqui. As pessoas não têm, no primeiro momento, interesse de igreja. Não tem, no primeiro momento, interesse. Fortalecer aqui o irmão aqui. Esse trabalho de culto no lar, esse que eu estou falando, não é uma coisa individual minha. É uma coisa debaixo da bênção do nosso pastor. Exatamente, Bom também, é bom. O meu irmão aqui esclareceu. Sim. Não é uma coisa que eu tomo lá e eu estou fazendo lá e o pastor não sabe. Isso. Não. Exatamente. E se é o departamento de missão da igreja que coordena aquele trabalho, é eu posso fazer aquele trabalho assim. Vez ou outra a gente vê alguém tentando ser herói fazendo as coisas por si mesmo. E aí, geralmente, quando você começa a ver isso, a pessoa daqui a pouco você procura não tá mais. Não aguenta. Por quê? Porque não busca ajuda, não busca auxílio, não tem humildade de receber uma orientação. Você chega no pastor, você chega num líder, ele muitas vezes vai corrigir alguma coisa, como eu já fui corrigido. Situações em que eu saio para evangelizar, e naquela empolgação jovem, né, querendo evangelizar, teve um momento que o rapaz saiu da loja, eu corri atrás dele. E aí bati no ombro dele, só que se assustou. E aí eu entreguei a literatura e tal, e não fez nada. Mas quando o meu líder pegou, ele deu uma escrachada. Ele falou, você tá ficando louco? Não faça isso não. Você vai correr atrás de uma pessoa, ela vai pensar que é um ladrão. Ela vai pensar que é alguém tentando agredir ela. E se ele tivesse com uma faca na mão, ou tivesse armado, você ia tomar um tiro de graça. Sendo que você está com uma boa intenção, mas não é dessa maneira que se faz. Ele passou, deixa ele ir, tá certo? Ou você vai abordar ele em outro momento, outra pessoa que está vindo de outra rua vai pegar, mas correr atrás da pessoa, não faça isso. Chegar por trás de forma sorrateira, súbita, não faça isso. Por quê? Porque tinha um líder para me corrigir, tinha um líder para observar o que eu estou fazendo. Agora a pessoa pega, não, eu vou fazer por mim mesmo, vou fazer para... às vezes tentando fazer nome, né? Aí, meu irmão, você acaba tomando prejuízo. Qual é a melhor forma de abordar uma pessoa? Abordar e você tem que abordar e não pode demorar. Exatamente. Você não pode cansar a pessoa, porque a pessoa está indo para algum lugar, né? Exatamente. Ela está passando pela rua, ela está passando por algum lugar, ela está com pressa. A primeira abordagem você tem que se fazer ser visto. Então você chega com tranquilidade, um aceno, você já chama a atenção da pessoa para si. O que ele quer? Quer saber a hora? Quer saber o nome de uma rua? Né? Quer perguntar alguma coisa? Então você chamou a atenção para si, um sorriso discreto no rosto, bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é fulano de tal, posso falar com você um instante? Pode, ou não pode, estou apressado. Não insista. Não insista. Porque senão você acaba coagindo a pessoa. Quando você tentou coagir a pessoa, seu evangelismo já acabou ali. Porque, não, é rapidinho, aí a pessoa já vai ficar contrariada.
E Já aí, vi muito Você isso fica até aí. inseguro Então, depois. Eu já vi muito isso aí, ó. Porque Já o vi próximo, muito. Pois é. o próximo já vai bloquear. O segredo O pessoal já fica bloqueado. sabe né? aonde eu vi até estratégia semelhante a essa? Um tempo que eu passei vendendo coisa na rua. Vendendo negócio de assinatura. Assinatura de quê, meu Deus? De chácara. Uma coisa assim, dificílima de fazer. É. Que eu mesmo não assinaria aquele negócio. E eu tinha que vender esse troço. E aí você vai abordar uma pessoa na rua. Tipo, E aí, claro, tem uma análise que você faz. Você é uma pessoa magra, pequena, tem uma afeição agradável, você não causa tanto susto. Você é grande, é truculento, só de você estar ali você já está causando um certo medo. Então você tem que ter essa autoconsciência da sua presença, né, da sua imagem. Então você chega, tenta abordar antes, né, antes de estar muito em cima da pessoa. Já chama a atenção dela, já faz uma cena, né, já dá um sorriso, já cumprimenta, tá certo? Bom dia, boa tarde, boa noite. Se apresenta. Quando você se apresenta, você está colocando sua credencial. Então não é um anônimo, tá certo? Tem um nome agora, que está tentando se comunicar com a pessoa, com educação, com formalidade. E aí, se a pessoa tiver assim alguma disponibilidade, alguma inclinação para ouvir, ela vai assentir. Não, tudo bem. Se for rápido, tudo bem. E aí vai, no que você tem essa oportunidade, aí vem uma pergunta importante. Posso te falar acerca de Jesus Cristo? Posso te falar acerca da Sagrada Escritura? Você tem certeza da sua salvação? Você já pensou acerca da sua salvação? E aí, com algo assim... Sendo o mais objetivo possível, né? Exatamente, porque a pessoa já vai ou deixar você dar continuidade, tá certo? Se ela ficar ali, você está autorizado a continuar. Se ela, não quero saber, não quero saber. abordagem. Você já chegou e você já se disponibilizou. A pessoa cortou você, ela está abrindo mão da evangelização. Exatamente. Eu acho que Tem muita gente para evangelizar, então acho que você não cada um tem precisa... seu dom, né? Agora, quando a Bíblia diz que nós somos polícia, e nós temos que saber remanejar bem as armas, nós temos também que saber como a polícia vai abordar o camarada. Pois é. Eu, quando abordo e a pessoa me recebe, bom dia, boa tarde, muito obrigado, a primeira coisa que eu faço é engrandecer ele. Pela sua educação, eu estou admirado com sua educação. Aí ele fala, mas por quê? Eu digo, porque eu passo aqui no meio de tanta gente, rapaz. E às vezes eles não querem receber porque nós somos crentes. E eu estou me admirando com você. Com A sua pessoa já se educação. sente lisonjeada, né? Então você Essa- começa É a um método botar de- botar É um método, é um método. Então você está me deixando assim surpreendido. Eu vou aprender muito com essa educação sua. Pronto, você bota o cara na tua mão. É. Você Aí você enlaçou percebe, ele nessa né? porque ele vai ficar como que constrangido em ser estúpido com você. Isso. Porque primeiro ele foi elogiado. Elogiado. Então é como que você enlaçar Então, ele com eu essa abordo educação. sempre as pessoas assim. Sim, As interessante. mulheres mesmo gostam de elogio. Então Hum. você chega, mas minha irmã, como a senhora é educada. Mulher, por exemplo, É, você tem tem que manter uma certa distância Distância. para ela não se sentir ameaçada. É. Então tem que ser, se você puder abordar num lugar onde tiver mais pessoas vendo, agora numa esquina vazia, por favor, meu Quando irmão, você não faça valoriza, isso, né? quando Não faça você isso, valoriza a exatamente. pessoa Pois é. na tua frente ali, você começa a valorizar ela e dar crédito para ela, para depois você entrar no assunto, você tem mais. Você fica à vontade. Certa vez eu tentei abordar uma mulher no metrô e eu percebi que ela era policial. Você percebe o comportamento, né? Um comportamento mais, vamos dizer assim, mais seguro, né? Um comportamento que ela tenta demonstrar que ela tem o domínio da situação. E aí eu tentei abordar, tentei trazer, só que eu vi que ela não abriu oportunidade para dar continuidade ao diálogo. Eu perguntei, posso falar com você? Ela já achou estranho. Eu querendo um estranho, querendo falar com ela. Eu sei, ó, um homem mais de 100 quilos, né, negro, um rosto meio sombrio, né? Então, quer dizer, eu sei que já vou causar um certo temor. Então, eu, no lugar onde todo mundo estava vendo, aberto, com certa distância, eu posso falar com a senhora? Rápido, que eu estou correndo. Não, eu queria saber se a senhora já leu o Evangelho de João. E aí ela não se mostrou muito interessada. Eu falei, não, tudo bem, eu sei que você está com pressa. Chegando em casa, abra João capítulo 3, versículo 16, que Deus vai falar com você. Fechei e fui. Por quê? Ela não estava dando continuidade, não estava dando abertura para a continuidade de um diálogo. Com pressa, tentando se sair, tentando se esquivar. Eu falei, não posso forçar a barra.
Eu até senti um impulso de abordar ela, de falar acerca disso. Mas eu sei que eu não podia dar sequência. Aí vai saber quais experiências ela já teve ao longo do dia. E aí o que acontece é... Às vezes ela já teve, naquele mesmo dia, uma abordagem de uma pessoa agressiva, de uma pessoa violenta. Mesmo que não fosse o evangelho, outra coisa, Sim. Mas ele já está com E isso aquilo na está cabeça, disparando na mente bloqueando dela, ela, né? Claro. É como um alerta, perigo, claro, né? Perigo. claro. E aí ela não está conseguindo ficar tranquila para receber. Então, passei aquela mensagem rápido, do jeito que deu e fui. Parti adiante. Numa outra situação, uma outra mulher que eu abordei, e eu nem fiz de um jeito tão certo. A rua estava vazia, só que eu senti muito desejo em falar com ela, mantendo distância. Ela vindo de cá, eu vindo de lá. Antes de chegar perto, eu já acenei. Posso falar com a senhora 1 minuto? Mantendo a distância. Ela, tudo bem. Aí eu comecei a falar acerca do amor de Deus, acerca da salvação. E a mulher começou a chorar. Começou a se desmanchar, começou a chorar. E aí eu segui falando que Deus, que o Senhor Jesus Cristo é o único Salvador, que Ele pode trazer consolo para a alma dela, que ela pode ter a vida dela transformada, né, pelo Senhor Jesus Cristo, se ela aceitar a Ele, se ela entregar a vida dela a Ele. Aí eu falei, a senhora em casa, reflita melhor sobre isso, faça uma oração, aceite Jesus, procure uma igreja Assembleia de Deus, tá certo, para ser melhor instruída. E aí deixei ela e fui. É o que acontece, mesmo que eu vi que ela estava chorando e tal, qualquer iniciativa de tentar consolar a pessoa sempre vai ser mal entendida, sempre vai ser mal interpretada. Não, ela tá chorando, vou dar um abraço nela. Pelo amor de Deus, não faça isso. Que as pessoas que estão em volta nunca vão entender, mesmo que o seu puro coração tenha as melhores intenções. As pessoas não vão entender. E até ela também pode depois interpretar mal isso. Tá certo? Entender como que um interesse particular nela. E aí, o seu chamado é para entregar uma palavra salvífica. Só. Aí você vai adiante mantendo o nível de segurança. Mas aí isso foi uma oportunidade que foi um aconteceu. evangelismo totalmente ocasional e no segundo caso foi até imprudente, porque a rua estava vazia. Só que tem que ser agora, porque eu sinto que eu tenho que entregar uma palavra para essa mulher. E aí eu mantive uma distância dela, porque se alguém chegasse a ver que nós estamos conversando à distância, e aí foi, de fato, deu muito certo nesse sentido, né? Ela até abriu o coração e recebeu a palavra. Mas foi um risco para mim, foi um risco. Hoje, pastor Denilson, a dificuldade que nós estamos vendo no Evangelho é que o pessoal hoje está pregando muito em ganhar alma lá fora, mas está pecando no cuidar. No cuidado, a gente falou sobre isso na primeira aula. Dentro da igreja, todo mundo com raiva dos aos Eu outros. sei. Trazer, né? Ninguém aceita mais um não. Exatamente. Ninguém é obrigado agora a concordar com tudo, porque ninguém pode dizer não. Eu até comparei na aula que eu dei lá na Vila Madalena, falando que é um trabalho de um evangelismo, grupo de evangelismo, um evangelismo individual, ocasional, sem um trabalho de recepção na igreja, de discipulado, é que nem você pegar as ambulâncias do SUS e o pessoal ir pela cidade pegando pessoas machucadas, enfermas, fratura exposta, tal, ou receber uma bala, e trazer para o pronto-socorro e não ter médico plantonista. Ganhar não tem alma lá, socorrista, não matar tem... as que tá dentro de casa. Exatamente, que você traz para o hospital e não tem quem trate. O trabalho já foi feito de trazer da rua para o hospital, mas e o médico ali, para dar continuidade ao Hoje o tratamento? que nós estamos vendo, diz, não, ele já é Exatamente. crente velho, ele já aguenta atacada, mas é uma alma, você vai matar ela com isso? Não é assim, não é assim. Aí na igreja você tem os enfermeiros, você tem os médicos, você tem as pessoas que vão receber, tem pessoas que o trabalho dela por aquela alma vai ser complementar ela. Então você pensa assim, foi tão difícil ganhar, por que você não consegue estender a mão para a pessoa e dar uma paz do Senhor? Exatamente. Aí, não, mas tá mal cheiroso, não, mas eu não conheço, não, mas a roupa tá feia. É por isso que você vai perder uma alma? Irmão, quando ele falou agora aqui pro final, Sim. é assim, Paulo é muito claro. A gente toma leite no início. Mas depois você toma mas aí você precisa de orientação. Sim, Não é exatamente. matar a pessoa. Você chega e fala, agora você está na hora de comer uma feijoada, mas vem aqui, eu vou te mostrar porque você está na hora de comer uma feijoada. Exatamente. Né? Se você ficar tomando leite pro resto da tua vida, eu tô com 92 quilos. Se eu só ficar só no leite, não sustenta. Não vai. Exatamente. Não vai. Não tem como sustentar. Então, foi exatamente na primeira aula que a gente falou. Sim, verdade. Né, na questão do discipulado. Como que você vai dar discipulado para as pessoas mais velhas da igreja? Culto de doutrina, escola bíblica dominical. Aí você vai ver
né? Não dão, Sim. sabe? Porque você não vai, claro que se ela quiser, você vai repartilhar junto com ela aquele livrinho e tal, que é o que a gente aprendeu Muita lá coisa atrás. ela não absorve ali, porque o cara até da linguagem. Exato. Ela tá chegando na igreja agora, ela não tem essa linguagem, então às vezes a pessoa pregando, naturalmente ela usa umas linguagens bíblicas que não é entendido por todos, né? Não é compreendido por todos. E ela precisa fazer o trabalho base. Mas o cuidado precisa mesmo, viu, meu Cornelio? Exatamente. Por isso que diz lá em Precisa. Efésios, a gente está lutando contra a carne e contra o sangue, mas não é. E em Coríntios 4 é contra os nossos próprios irmãos, peraí. Então, aí onde fica difícil, porque Sabe? lutar contra o mundo é uma coisa, É uma a gente coisa. já sabe que tem uma... Agora quando você tem que lutar contra, né, dentro Não tem certas tem forças lógica. na igreja que atrapalham em vez de ajudar, aí fica difícil, fica bem difícil. Só abordando, Pode falar. Continuando abordando o assunto, eu já pude perceber algumas pessoas na maneira dele evangelizar. E muitas vezes a intenção dele é boa, de evangelizar, fazendo o ídolo do Senhor Jesus. Porém, muitas vezes ele se torna um chato, Ah, sim, a execução fica ruim. entendeu? É, Porque a gente tem que evangelizar com cautela, com cuidado, ver a intenção se a pessoa está compartilhando aquilo que você está falando. sim, Se você ultrapassa, aí você está sendo um chato. exatamente. Isso pro reino de Deus não É igual o novo convertido, né? O novo convertido quer evangelizar todo mundo, mas não é tempo. E ele não é- quer obrigar a Ele quer pessoa a obrigar. aceitar a mensagem, é onde você tem, por isso o método de evangelismo. Você não é enviado para convencer pessoas, você exato. é enviado para proclamar o evangelho. Então, com educação, com uma abordagem correta, e se a pessoa ela abre essa oportunidade para você apresentar, então ali está você, para apresentar a mensagem da salvação em Cristo Jesus. Aí você faz, inclusive vai citar alguns textos que são recomendados aqui para esse desenvolvimento de uma evangelização rápida, tá ok? Mas quando você parte para uma ideia de que você tem que convencer as pessoas, você tem que vencer elas num debate, pronto, você está completamente equivocado. Então você não sabe o que você está fazendo. Então mesmo que você queira fazer e tenha a melhor intenção, se você não sabe o porquê de você estar ali e o que você está fazendo, você faz errado. Aí em vez de você ajudar, você está atrapalhando a si mesmo e aos outros, que vão depois pegar essa pessoa para evangelizar e não vão ter mais um trabalho redobrado de desfazer os erros que a pessoa cometeu. Então você abordou uma vez, a pessoa rejeitou, não quero saber. Tudo bem, vai ter outras ocasiões, tomara que tenha, né? Se ela não tiver, a responsabilidade é dela. Essa é a questão, se ela não tiver outra oportunidade, a responsabilidade vai ser dela. Diante do trono branco, o Senhor Jesus vai puxar o arquivo lá, eu acho que vai ser assim, né? Vai puxar o arquivo lá. Ah, aqui ó, perguntou para você se você poderia dar 1 minuto do seu tempo para ouvir o Evangelho, para ouvir acerca de Jesus Cristo. O que é que você disse? Não quero. Então, o que você quer mais? Você jogou fora, a sua oportunidade era ali. Aí pode ser que ela tenha outra oportunidade, e aí outra pessoa que ia abordar, a primeira ela rejeitou. Na segunda pode ser que ela, não, vai, vamos ouvir. Não vou rejeitar toda vez, né? Vamos ver o que você tem a dizer. Chato e estúpido. Sim. Passa de vibro e você não quer mesmo? Então pronto. É verdade. Ué, não é? A questão também da questão do tempo. Por exemplo, se Sim. você está evangelizando uma pessoa, não vou evangelizar, pronto, vou tomar muito tempo. Mas depende da ocasião. Sim. Porque E da muitas vezes, abertura que a quanto mais pessoa você dá. vai falando, o coração da pessoa vai Aí você vai fazendo abrindo todo o para a trajeto palavra. até o convite. Isso. Se a pessoa der abertura, você pode inclusive fazer um apelo ali na rua. Você quer aceitar Jesus agora como seu Salvador e receber uma oração? Se ela quiser, irmão, põe a mão na cabeça e ora. Mas, E aí, como você falou, mas não pode ser eu. A minha carne, ela não vai. ela tem convencer, o que dar Espírito essa Santo. liberdade. Né? O Espírito Santo que tem que É que pegar. assim, nós Se a temos gente- que, nesse tipo de trabalho, se você está com o poder da palavra, no momento, é só você que fala. Sim, pois é. É só você que fala. E aí o bom Mesmo é de que eu ter não mais te- pessoas mesmo que que eu não você está esteja falando gostando, e outros estão orando. Orando, Mesmo que eu não exatamente. esteja gostando Discernindo, da é sua isso mesmo. abordagem, mas que você termine. É isso mesmo, você vai e conclua aquilo que você está Termina falando. o que você está falando, exatamente. Você não pode Pois entrar é. em contradição com o a seu- alma que está querendo exatamente. ganhar ela. Não. Olha o que ele aborda aqui, ó, a partir Tá da certo. 56, ó. Ruas e praças, né, onde ele vai a abordagem de rua aqui, ó.